Candidato Felipe, como senadora da República, eu vou votar contra e eu já disse isso publicamente no Senado Federal. Nós não podemos admitir, num país que tem 30... Sobre os bastidores, é só acessar as redes sociais dos veículos que participam do pool. Use a hashtag #DebatePresidente. Este debate é realizado pelo maior pool de veículos de comunicação. Então, gente. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pelo pool de veículos de comunicação que reúne SBT, CNN Brasil, Terra, Nova Brasil, Estadão, Eldorado e Veja. Você pode acompanhar o debate também pelo celular no YouTube da CNN, do SBT e do SBT News, na Rádio Eldorado e Rádio Nova Brasil, além dos sites de Veja, Estadão e Terra. Bem, vamos agora, antes de iniciar as normas do bloco e chamar os participantes, eu queria informar ao candidato Bolsonaro que o direito de resposta, pela resposta na réplica da candidata Soraya ao candidato Felipe Dávila, foi concedido. O senhor tem 1 minuto para se expressar. Primeiramente, as duas senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. No tocante a Viagra e Cialis... Por favor, conclua, por favor, candidato. No tocante a Viagra e Cialis, é medicamento cujo efeito colateral é combater a disfunção erétil. Isso é usado por todos os médicos do Brasil. Até a senhora governadora do Rio Grande do Norte comprou... Esgotado, por favor, tempo esgotado. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que, quando houver um direito de resposta, ele seja respeitado para que o candidato possa se expressar livremente. Não é? Se alguém não gostou, faz também o seu pedido de resposta. E se for aprovado, temos 2 pedidos aqui de direito de resposta, da candidata Soraya e da candidata Simone. Muito bom. Vamos agora, então, a este bloco e às suas normas. Neste segundo bloco, jornalistas fazem perguntas. Os jornalistas que representam o pool escolherão 2 candidatos, um para responder e outro para comentar. O candidato que responderá a pergunta tem direito à réplica. As perguntas terão 30 segundos, as respostas 1 minuto e meio, comentários 45 segundos, réplicas o mesmo tempo. Cada candidato será chamado uma vez para responder e uma vez para comentar. Eu lembro que o candidato que se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta, como foi concedido agora há pouco. Uma equipe formada por advogados e jornalistas do pool irá avaliar se houve a ofensa. Em caso afirmativo, o candidato ofendido ganhará, então, o direito de resposta no tempo de 1 minuto. Você vê aí um púlpito vazio, é do candidato Lula, do PT, que foi convidado, mas não quis participar do debate. Agora vamos a perguntas de jornalistas e os comentários. A primeira pergunta é do jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil. Boa noite, Márcio. Pode escolher o candidato a quem você dirige a sua pergunta e aquele que fará o comentário. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Jair Bolsonaro e com comentário de Ciro Gomes. Candidato, o Brasil assistiu... Aqui, presidente. O Brasil assistiu, nesse seu mandato, vários atritos, vários conflitos entre o senhor e o Supremo Tribunal Federal. O senhor chama o Supremo de que está sendo feita uma politização da corte, de extremo ativismo judicial.
O senhor já indicou 2 ministros do Supremo, se for reeleito, vai poder indicar outros 2 ministros. Eu pergunto o que o eleitor deve esperar dessas novas indicações que o senhor vier a fazer se for reeleito, e mais, se o senhor pensa, no novo mandato, em propor mudanças no funcionamento e também na composição do Supremo. Perfil dos indicados. O meu foi Cássio Nunes e André Mendonça. Creio que são dos mais lúcidos integrantes daquela corte. A judicialização feita contra o Executivo é clara. Quase toda semana tem algo contra o Executivo. Uma das últimas decisões na questão dos decretos, onde nós decidimos reduzir o IPI para aproximadamente 4.000 produtos no Brasil. Esse decreto demorou a entrar em vigor, depois várias outras reedições, porque um ministro achava que certos produtos não deveriam ter o IPI reduzidos. Outra questão sobre o decreto de armas. É privativo lá do Congresso Nacional discutir e anular ou não decretos do Presidente da República. Partidos políticos sem qualquer representação, em vez de entrar um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial, se socorre diretamente ao Supremo. E lá, em pouquíssimos dias, às vezes em horas, toma-se uma decisão de forma monocrática, uma decisão que é parte de uma regulamentação de uma lei votada na Câmara e no Senado. Então, essa questão realmente é grave, atrapalha o desenvolvimento do Executivo. Um Supremo Tribunal tem que se preocupar, basicamente, com questão de constitucionalidade e deixar o governo ir para frente. Tenho certeza que, numa possível reeleição, indicaremos mais 2 desse perfil. Por favor, do candidato Ciro. Meu irmão, minha irmã, vocês estão vendo a coisa descambando para cá e eu fico pensando em você aí. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Uma espécie de baderna institucional, por falta de autoridade. Deixa eu explicar um pouco para vocês por que a intrusão do Supremo aqui e ali, que é uma coisa que nós não entendemos. Como é que se entende, por exemplo, que só se descobriu que o Lula não era de ser julgado em Curitiba 5 anos depois? Sabe, isso ninguém entende. Mas a gente tem que respeitar porque é a última palavra no Estado de Direito Democrático. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas que estão ocupando a presidência da República nos últimos anos têm contas com a Justiça. Esse é o problema, e perdem completamente a autoridade para enfrentar. O filho do Lula foi acusado, os filhos do Bolsonaro acusados, ambos dependem da boa vontade de juízes que não julgam nunca. A réplica do candidato Bolsonaro. Prezado Ciro, não procede, eu não devo nada para a Justiça, Ciro. Eu, quando assinei a graça, o indulto do Daniel Silveira, disseram que eu havia comprado uma briga com o Supremo. Se fosse para defender o meu filho, ficaria quieto, mas não vou trair a minha consciência. O Supremo não é um poder que está imune a críticas. Eles fazem muita coisa errada, não é pouca não. Ciro, se coloca no meu lugar. Governar o país com um ativismo judicial como existe no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza. Caso reeleito, indicarei mais 2 para o Supremo, com 4 pessoas lá dentro. Pensando em prol do Brasil, o Supremo mudará a forma de agir, não mais interferirá tanto na vida de todos nós. Eu quero explicar. Por favor. Não é a minha réplica agora? Minha réplica? Não. Essa Não, agora já. Agora já é a próxima pergunta. O senhor já fez o comentário. Desculpa. Obrigado. Agora a vez do jornalista Diego Amorim, da Rádio Nova Brasil. Boa noite.